Eu vou chamar para essa conversa a Zeina Latifa, que está em São Paulo. Zeina, boa noite para você. Como é que os economistas vêm acompanhando essas negociações e um provável aumento de impostos sobre investimentos? Um prazer falar com você. Prazer é meu, Bárbara. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, tem uma escolha de Sofia aqui. Vamos lembrar que quando o governo lá atrás mandou aquele decreto para o Congresso do IOF, teve uma reação muito ruim dos mercados, porque enxergou ali, primeiro, essa discussão que já foi colocada aqui pelo Joel, pelo Camarote, que é a saída ruim. Você, de novo, ir para o caminho do aumento da tributação sem cuidar, sem ter nenhuma sinalização concreta do lado das despesas. Então, algum equilíbrio era necessário. E, ao mesmo tempo, houve o mal-estar porque são medidas que afetam os investidores. E essa questão tributária, veja, muitas vezes tem medidas do governo que são importantes para gerar mais isonomia, né? Tratamento igual para produtos financeiros que são iguais também. Então, essa isonomia tributária, ela é necessária. Muitas vezes tem iniciativas que são meritórias nesse sentido. Mas o fato é que hoje, quando a gente olha a tributação da renda no Brasil, que é, né, o objeto dessa MP, ela já tem tanta distorção que precisaria ter, de fato, algo mais profundo, mais elaborado, para não acabar quebrando cristais, quer dizer, você acabar gerando tanta distorção, acumulando mais distorções no nosso sistema tributário, que acaba desmotivando o investimento, né? Então, veja que, de um lado, sim, né, tem um olhar de olhar as contas públicas, ver se o governo vai ser capaz de entregar aquilo que prometeu do ponto de vista de cumprimento da sua meta fiscal, das regras do arcabouço fiscal, mas, por outro lado, de um jeito muito ruim, né? De um jeito que gera distorções e não ataca aquilo que é a essência do desequilíbrio das contas públicas, que é o fato da gente ter despesas obrigatórias, né? Que é mais de 90% das despesas do governo federal tem caráter obrigatório, precisaria mexer muitas vezes na Constituição e que crescem automaticamente por causa de muitas regras que a gente tem ali e os gastos crescem automaticamente. Agora, imagina se nessa trajetória de gastos, que é automático, né, o aumento, se todo ano for aumentar a carga tributária. Então, realmente, é um gosto amargo aqui nessa história, sabe? Agora, um ponto que eu acho que é importante colocar é que, reforçando essa discussão, que é o seguinte, não é cumprir a meta de qualquer jeito, a qualquer custo. Então, quando a gente pensa do governo construindo uma credibilidade de que, olha, existe um compromisso com a disciplina fiscal, com as contas públicas, a forma importa. No fundo é isso, né? Então, não ter nenhuma medida mais estruturado, um plano mais estruturado para conter o crescimento de despesa, só enfraquece a credibilidade do governo. Então, não é porque cumpriu ali o orçamento que vai dar certo. Agora, uma última observação. De fato, o quadro para 2026 já é muito difícil. Não é 27, é 26. Essa crise fiscal, ela está caindo no colo do atual governo. Quando foi enviado o projeto do orçamento, né, a PLOA de 2026, e os analistas ali, especialistas, a instituição fiscal independente foi lá destrinchar aqueles números, ele não para de pé, quer dizer, aquela proposta orçamentária, certamente ela vai ter que ser revista, porque ela é muito otimista. Aquele superávit de 34,5 bi que está ali embutido, não é factível. Então, veja, a gente vai toda essa discussão num contexto em que cumprir a meta fiscal o ano que vem vai ser muito difícil. Então, esse contexto importa. O lado didático dessa história é que a gente viu com muita frequência no Brasil, foi um padrão praticamente, às vezes mais, às vezes menos, governos que esticam a corda o máximo, né, de aumento de gastos e deixam a batata quente, deixam o problema para o próximo acertar. Pois é, os problemas fiscais estão já aparecendo de forma bastante grave, aguda, já no atual governo, e o ano que vem vai ser um ano difícil por esse aspecto. Pois é,
por isso que eu disse que a crise estava contratada no melhor dos cenários para 2027, porque, na verdade, ela já vai chegar antes, né? Porque você estava descrevendo aí perfeitamente esses descaminhos, né? Que a gente está percorrendo. O impasse sobre a medida provisória alternativa ao IOF foi sentido no mercado financeiro. Vamos acompanhar agora na tela. O Ibovespa registrou uma forte queda de 1,57% e fechou aos 141.356 pontos. Já o dólar registrou uma alta forte de 0,75%. A moeda americana encerrou o pregão aos R$ 5,35. Zeina, volto a conversar com você, porque preciso ouvir como você avalia esse resultado. Existe um peso do risco de descontrole fiscal no país, né? Esse peso é grande? Olha, a gente está vendo, de certa forma, vários sinais desse descontrole. Quando a gente olha a dinâmica da dívida pública, ela já diz muito. Claro que tem um momento de aperto dos juros, mas, em parte, fruto exatamente do problema fiscal, que acaba agravando a dinâmica da inflação. O Banco Central sobe juros, daí piora a dívida pública, enfim, claro que tem isso. Mas o fato é que a gente tem aqui um quadro de sinais de descontrole, sim, sabe? Nós temos, como eu disse, despesas que crescem automaticamente. A gente vê uma baixa capacidade, inclusive política, do governo de conter, né, medidas de aumento de despesa dos demais poderes, de órgãos de governo. A gente viu vários órgãos de governo buscando sair da regra, né, do arcabouço fiscal para usar as suas receitas para suas próprias despesas, sair daquela regra que amarra o crescimento das despesas. Então, eu vejo também uma certa fraqueza política do governo nesse aspecto, né, de passar uma mensagem de maior controle dos gastos. Quer dizer, como se não bastasse as regras que a gente tem, que precisam ser reformadas, a gente está tendo um agravamento dessa rigidez orçamentária. E isso pesa nos mercados. E acho importante colocar um ponto, que é um pano de fundo que a gente vai ver crescendo cada vez mais, que é já esse esquenta para a eleição do ano que vem. Quer dizer, todas essas discussões de que o fiscal é um grande tema, o governo tem essa dificuldade, inclusive, para reconhecer o problema, né? Isso tudo gera muita ansiedade em relação ao que vai ser o quadro eleitoral do ano que vem, a campanha do ano que vem. Esse é um pano de fundo que já está impactando os mercados, não há dúvida em relação a isso, né? A gente vê os mercados cada vez mais sensíveis a pesquisas, a esse sentimento pré-eleitoral. E, nesse contexto, essa questão fiscal ganha ainda muito mais força.